Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a palavra de Deus, proclamada pela liturgia da igreja nesse domingo, nos convida a que nós paremos um pouco e nos perguntemos: será que nós temos um coração aberto para o dom da salvação que Deus nos oferece gratuitamente porque nos ama? Na leitura de hoje, o apóstolo São Paulo está nos falando sobre o patriarca Abraão. Abraão, ele é o pai de todos os crentes. Todos que têm fé são filhos de Abraão, porque ele foi aquele que por primeiro acreditou no chamado de Deus. E por isso Deus fez a grande promessa a Abraão. Qual é essa promessa? Que da descendência de Abraão, Deus mandaria o Salvador. Portanto, a salvação não é nada que seja fruto de merecimento nosso, esforço nosso. É um dom gratuito de Deus que simplesmente porque nos ama, decidiu dar esse passo à nossa direção, prometendo nos salvar. Por isso que São Paulo diz que a promessa não foi feita aos descendentes, foi feita à descendência. Por quê? Porque Cristo é a descendência de Abraão. Todo aquele povo de Israel, aquele povo que surgiu a partir da descendência de Abraão, só existiu para uma finalidade: para ser o povo do qual veio ao mundo o nosso Salvador. Por isso São Paulo diz que não é o nosso esforço em cumprir a lei de Deus que nos salva. É bom lembrar que naquela época dele, os fariseus achavam que era o exato cumprimento das obras prescritas pela lei, mesmo não tendo um coração sincero, contrito, convertido para Deus, que salvava. Eles colocavam a salvação somente em obras concretas e exteriores, às quais não correspondia um coração salvo por Cristo. Então São Paulo lembra, não é o nosso esforço para cumprir a lei que nos salva. Por isso que ele lembra, a lei só foi dada a Moisés 430 anos depois da promessa de Abraão. Antes de Deus dar a lei para Moisés, já tinha prometido a salvação para o mundo. Então a salvação é dom gratuito de Deus. Não somos nós que nos salvamos, é Deus que nos salva. O que Ele espera, é claro, é a nossa correspondência, o nosso acolhimento. Por isso o Evangelho de hoje nos mostra uma cura, um milagre muito emblemático feito por Jesus. Nosso Senhor estava ali entrando numa cidade quando aparece aquele grupo de leprosos. Vocês sabem que no tempo antigo, a lepra, como doença incurável, ela era tida como transmissível. Então, por esse motivo, os leprosos eles eram excluídos da convivência social. E excluídos da vida social, eles tinham que morar em colônias de leprosos. Por isso, quando eles chegaram perto de Jesus, eles pararam de longe e gritaram. Quando um leproso chegava perto de alguém demais, o povo jogava pedras, que tinha medo de pegar a lepra. Olha que sofrimento que essas pessoas passavam. Eram tirados de suas casas, de suas famílias, da vida social, eram excluídas. Era o que eles tinham como maneira de prevenção na época. Então eles pararam e gritaram: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Nosso Senhor, Ele veio ao mundo realizar a promessa do Pai. Jesus é a realização da promessa feita por Deus, porque Ele veio ao mundo para nos salvar. E os milagres que Ele fazia eram todos sinais, símbolos dessa salvação. E quando Jesus ouviu o clamor, cheio de confiança, de fé e de angústia daqueles homens, Jesus então os curou da lepra. A cura da lepra, que era aquela doença que machucava, deformava o corpo, ela é sinal, símbolo da cura da alma, da salvação da alma da lepra do pecado, que machuca e deforma e destrói a imagem de Deus gravada em nós. Assim como a lepra, ela desfigura o corpo físico,
Assim, o pecado destrói a imagem de Deus que para de estar refletida em nossa alma. Por isso que esse milagre hoje é tão simbólico para nós também. Agora, o mais interessante, se vocês observarem, é que Jesus não fez uma cura direta. Ele não fez como outras vezes, que chegou assim, eu quero, fica curado. E eles ficaram, de repente, sãos. Não. Jesus, mais uma vez, no Evangelho, ele manda que os leprosos façam um ato exterior, cumpram algo. O que ele mandou fazer? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Na lei de Moisés, quando alguém estava leproso e ficava curado, não era tão comum, mas acontecia, essa pessoa devia apresentar-se ao sacerdote no templo, e o sacerdote, constatando a cura, ele oferecia um sacrifício a Deus por aquela pessoa curada, e o sacerdote dava um documento reintegrando aquela pessoa à sociedade. Meus amados irmãos, com essa regra antiga, que Jesus quis cumprir no Evangelho de hoje, foi usada hoje por Jesus como um sinal para nós, um anúncio para nós, do sacramento da penitência que Jesus iria instituir. Assim como o leproso devia mostrar-se ao sacerdote antigo para ser oferecido por ele um sacrifício a Deus e ele ser reintegrado na vida social, assim também quando nós pecamos, nós não só ofendemos a Deus, não só destruímos a imagem de Deus gravada em nossa alma, mas nós também, infelizmente, pecamos contra nossos irmãos. A igreja é um corpo. Não tem o nosso corpo, por exemplo? Quando um órgão nosso adoece, todo o corpo sofre junto. Assim também, quando um cristão cai no pecado mortal, prejudica a igreja inteira, porque enfraquece a igreja, porque a igreja somos todos nós juntos. Então, se um católico cai, todo mundo é solidário e sofre junto. Por isso, todo o pecado que nós cometemos, ele é contra Deus e é contra os irmãos, é contra a igreja. Porque ele me faz um membro morto na igreja. E o membro morto é um peso a ser carregado pelos outros que estão vivos. Por isso, então, que Jesus, nosso Senhor, ele instituiu para nós este sacramento sagrado da misericórdia, o sacramento do perdão, o sacramento da penitência ou da confissão. E ele repete para nós a palavra que disse hoje aos leprosos: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Na confissão, meus amados irmãos, e no catecismo, nós temos o encontro de dois atos. De um lado, é o pecador arrependido por ação do Espírito Santo, que vai apresentar-se ao sacerdote. E de outro lado, é Deus nosso Senhor, é a ação do Deus Salvador, do Deus misericordioso, do Deus bom, que por meio desse instrumento que ele escolheu, que é o sacerdote, ministro da igreja, perdoa o pecador. Então, o pecador mostra o seu pecado e Deus vem por meio do sacerdote trazer a misericórdia, o perdão, a cura e a salvação. E o que o pecador mostra ao sacerdote? 3 coisas. Primeiro, o arrependimento. A primeira coisa para nós obtermos o perdão de Deus é nós nos arrependermos de coração, é a contrição. Depois vem a confissão. O pecador, reconhecido do seu pecado, se ajoelha ali, humildemente se acusa perante Deus na pessoa do Padre, que é um instrumento, de tudo aquilo que ele praticou contra a lei de Deus e a lei da igreja. Ele vai então ali pedir perdão, ele vai se acusar, de modo sincero, ele vai mostrar ao sacerdote todas aquelas feridas que a lepra do pecado causou na sua alma. E ele vai estar ali arrependido, se confessando, decidido a mudar de vida, decidido agora a reparar, por meio de obras boas, os pecados cometidos. E então, nesse momento que o pecador se apresenta e se mostra, abre o seu coração e a sua alma para mostrar a lepra do pecado perante o sacerdote, por meio do sacerdote vem agora a ação de Cristo que salva. Cristo que absolve o pecador dos seus pecados. A absolvição é o desligamento.
absolver em latim é desligar. Ele vai ser desligado, libertado daquele pecado que o prendia, que o amarrava, que o escravizava. E o padre, então, em nome de Cristo, diz a palavra sagrada: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, a salvação de Cristo, o prometido de Deus, ela acontece libertando aquele pobre pecador da escravidão do pecado no qual ele tinha caído, por tentação do demônio, ou por sedução do mundo, ou por fraqueza da sua carne. E o padre também vai ajudar o pecador, determinando a ele como fazer a satisfação dos seus pecados, marcando a ele uma penitência, ou de oração, ou de sacrifício, ou de caridade para com os pobres, para animá-lo a começar, por meio de obras boas, a satisfazer as obras más que ele cometeu. Porque quando nós pecamos, nós somos culpados, e todo culpado tem uma culpa, tem uma pena a pagar. E nós devemos aqui na terra, depois de confessar, praticar as boas obras, por meio das quais vamos pagar as obras más que nós fizemos. E aí então a igreja reza com o penitente, pelo penitente, que naquele momento se reconcilia não só com Deus, mas volta a ser um membro vivo, reconciliado com os irmãos, com toda a comunidade e com toda a igreja. Meus amados irmãos, essa é a promessa de Deus realizada em Cristo, salvação que nos é oferecida de graça para cada um de nós. Por isso hoje, em que a nossa liturgia tradicional também recorda o Imaculado Coração de Maria, vamos todos nos refugiar no coração da nossa mãe. Nossa Senhora, que nos mostra o seu coração, como nós temos aqui no mosaico do altar, é a mãe que acolhe seus filhos. Peçamos a ela que nos acolha. Ela sabe que o nosso coração é um coração tão frágil, um coração tão fraco, um coração tantas e tantas vezes ferido e machucado pela lepra do pecado, que ela então coloque no nosso coração a dor, o arrependimento, para que nós procuremos nos mostrar ao sacerdote, nos colocando humildemente no sacramento da confissão, para ali, mostrando o arrependimento, a dor, nos confessando com bom propósito, sermos então resgatados, libertados, salvos por esse dom da misericórdia de Deus, e assim podemos abrir nosso coração para essa vida nova, para essa vida que nos conduz à vida eterna, definitiva, que é a glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.